a cometer algumas falhas no casamento, justamente por conta da dificuldade de manter essa espiritualidade. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, só para a gente fazer uma breve introdução, para nós, santo dos últimos dias, o casamento ele é um mandamento de Deus, que traz bênçãos espirituais. Ele deve ser realizado no templo, que é o nosso lugar sagrado. Então, eu gostaria de perguntar, né, sobre como o casamento é espiritual. Olá, sejam bem-vindos. Se desejarem, olha, acho que a gente já vai deixar até o microfone perto de vocês. Isso que é uma pressão psicológica, né? Já que estamos só a gente. E aí, para começar, eu gostaria que vocês pudessem responder essa pergunta para mim, vocês que estão aqui comigo e você que está me acompanhando pelo Zoom. Como o casamento ele é espiritual? Que o tema de hoje é esse, espiritualidade no casamento. Então, como o casamento é espiritual? A família, ela não é o ponto central do plano de Deus? Deus instituiu o casamento. Qual foi o primeiro casal da Terra? Primeiro casal que ainda vivia lá no mundo espiritual, né, no jardim do Éden, melhor dizendo, que foi Adão e Eva, e eles foram casados pelo próprio Senhor. O Senhor os casou. Então, o casamento, ele é um mandamento de Deus. Ele foi instituído pelo próprio Pai Celestial e dado a cada um de nós, seus filhos, quando ele falou para Adão e Eva que agora eles deveriam pertencer um ao outro e encher a terra. E então o casamento ele é um meio de nós cumprirmos os desígnios de Deus na terra. Então por isso ele é espiritual. O casamento também ele é uma condição normal, salutar e desejável. Então é importante que possamos compreender o quanto o casamento ele é essencial para Deus e entendermos que não foi algo que o homem criou, que um homem e uma mulher se unissem e vivessem até que a morte os separassem. Não. O casamento ele foi instituído por Deus. Então, ele é o meio de nós nos aproximarmos de Deus, é o meio de nós cumprirmos os seus desígnios, é o meio de nós termos filhos, tá? Então, o casamento ele é um meio de nós recebermos bênçãos espirituais. Então, a espiritualidade no casamento, ele é muito importante. Deixa eu passar aqui que o meu computador ficou longe de mim. Vamos falar um pouquinho sobre que princípios nós vamos aprender hoje. E aí tem, para exemplificar, para falar sobre o princípio que nós vamos aprender hoje, tem uma citação aqui do presidente Spencer W. Kimball, que eu vou pedir. Eu só lembro assim de te chamar de irmão Reis, né? Porque eu fiquei tanto tempo. Elder Reis, Pode Reis. ser, mano. Você pode ler para a gente, por favor? Se duas pessoas amam o Salvador mais do que a própria vida e amam um ao outro mais do que a própria vida, trabalhando juntas em total harmonia com os programas do Evangelho como sua estrutura básica, sem dúvidas terão essa grande felicidade. Se o marido e a mulher forem frequentemente ao templo sagrado, ajoelharem-se juntos em oração no lar com sua família, forem de mãos dadas para suas reuniões da igreja, mantiverem sua vida inteiramente casta, mental e fisicamente, então todos os seus pensamentos, desejos e amor estarão centralizados no único ser, o seu cônjuge, e ambos trabalharem juntos para a edificação do reino de Deus. Então, sua felicidade será a maior possível. Olha quantas coisas extraordinárias nessas palavras, né? Então, o princípio que nós vamos falar hoje é que se duas pessoas amam mais o Senhor do que sua própria vida e ambos trabalham juntos para a edificação do reino de Deus, então sua felicidade será a maior possível. E ele já cita algumas coisas que são importantes serem feitas nesta citação. Vocês poderiam, por favor, identificar uma, duas ou três delas para mim? Vocês podem digitar no chat ou podem abrir o microfone, levantar a mãozinha que o Anderson está olhando e o casal Reis também pode falar para a gente. Identificar aí pelo menos uma ou duas coisas que ele fala que são importantes. É,
forem de mãos dadas para as suas reuniões da igreja. Parece algo meio simples, né? Mas acredito que faz total diferença em questão de sempre estar lado a lado ali. Se está de mãos dadas, obrigatoriamente vai estar um do lado do outro, né? Não vai estar Sim. um na frente e um na trás. Na missão a gente aprendia não, observava que quando um companheiro sentava distante do outro, ou ficava conversando com os membros em vez de estar com o companheiro, é porque aconteceu alguma coisa lá em casa deles, tinham brigado, alguma coisa assim, né? Então, acredito que o casamento é da mesma forma, se o casal não está junto ali, andando um ao lado do outro, significa que algo precisa ser melhorado ali na sua relação. E é legal porque ele fala mão dadas, né? Mãos dadas, como você muito bem colocou, um do lado do outro, nem na frente, nem atrás. Isso me fez pensar, enquanto eu estava estudando, lendo, me fez pensar que muitas das vezes a gente abre mão disso. Na sua fala, você iniciou algo simples, mas que faz total diferença, né? E às vezes a gente coloca as dificuldades, as brigas acima desse algo simples. O presidente Monson sempre falava, e isso ficou muito marcado na minha vida, que ele disse: nenhum problema a ser resolvido deve ser maior do que a pessoa ser amada. E eu tenho isso na minha vida, porque a gente passa por dificuldade enquanto casal, mas nós precisamos entender que nós unimos os nossos propósitos numa só direção. Então, nós não podemos permitir que as dificuldades da vida se tornem maior. Eu não posso permitir que o que a minha esposa tenha feito seja maior do que o prazer de eu segurar a mão dela e caminhar junto com ela para a igreja. E ele fala sobre a frequência ao templo sagrado, ele fala sobre se ajoelharem juntos em oração no lar e com a família. Então, essas são as nossas armaduras que nos protegerão contra o adversário, né? Ele diz: mantiverem sua vida inteiramente casta, mental e fisicamente. E aí eu pergunto para vocês, o que isso significa na prática? O que isso significa na prática? É, vou ouvir muito minha voz hoje, né? Ótimo. Eu Pelo menos não acredito, é só a minha é sua. eu acredito que um dos grandes desafios da família em si tem sido justamente a lei da castidade, né? Mais especificamente a pornografia, acredito que tem feito com que muitas famílias se desfizessem. Então, não é por acaso, né, que esse conselho está aí nessa citação, por a castidade ser, a pornografia em si ser muito destrutiva, tem um potencial muito grande de destruir realmente as famílias. Então, realmente, antes eu não via tanto assim como hoje, né, as casais divorciando, acredito ter sido bem mais comum a gente saber sobre essas coisas. E tudo começa com um pensamento, né? Um mental e fisicamente. Então, tudo começa com um pensamento. Antes da pessoa fazer algo fisicamente, ela pensou. Então, a gente deve se policiar, realmente, sempre estar alerta. Inclusive, em uma citação do Gordon B. Hinckley, ele cita a palavra fujam, né? Como fujam de tudo que possa prejudicar a sua fé e a sua castidade. Então, Sim, realmente, literalmente fugir, assim como o José fugiu, né? Acredito que correr, muito né? sobre isso. Sair correndo. Muito obrigada. E o que você falou é importante porque nós somos levados a desviar o nosso olhar com muita facilidade. Porque hoje há muitas distrações, muitas. Hoje você abre as redes sociais, eu abro as redes sociais para olhar, por exemplo, as coisas da igreja, mas vai aparecer algo que não é para mim lá. Então, eu preciso tomar muito cuidado aonde eu estou, o que eu vejo, em qualquer lugar. Porque hoje as redes, elas estão completamente conectadas. Você pesquisa um carro, por exemplo, no Google. Lá no teu Instagram vai começar a aparecer comercial desse carro. Vocês já pararam para observar isso? Você faz uma pesquisa de um curso no Google, vai aparecer no teu Facebook. Se você faz no Facebook, aparece no Instagram, aparece em vários lugares, porque as redes estão completamente conectadas. Pensou? Elas estão completamente conectadas.
Então, elas emitem uma informação numa velocidade maior do que nós somos capazes de pensar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quando ele fala mental e fisicamente, é justamente isso que você trouxe para a gente. É aquele primeiro olhar que me leva. Mas eu não vejo as coisas sem querer, porque elas aparecem. Eu estou ali nas redes sociais, de repente apareceu algo que não era para eu ver. E aí? Mas é o quanto de atenção eu vou dar para isso naquele momento. Porque se eu desviar o meu olhar, se eu fugir, se eu correr, como você muito bem trouxe para a gente, isso não vai ficar armazenado. Mas a partir do momento que eu gasto mais do que 5 segundos, olha só que coisa louca, né? 5 segundos olhando algo, ela registra, o meu cérebro registrou. E aí, se eu começo a ver coisas assim com frequência, isso vai registrar. E o meu cérebro vai, com o tempo, emitir mensagens em formas de desejos e outras coisas, como se eu precisasse de algo que. Mas como? Mas foi justamente o tempo que eu dediquei. E olha que é um tempo muito pequeno. A gente precisa tomar muito cuidado. Por isso, esse princípio precisa estar muito bem enraizado dentro de nós, que é amar ao Senhor mais do que a nossa própria vida. E juntos trabalharmos para a edificação do reino de Deus. Então, a promessa ao fazermos isso será uma felicidade maior possível, aquela que você não é nem capaz muitas vezes de imaginar, mas que Deus sabe e que Deus projeta para a tua vida. Mas nós precisamos seguir esses princípios. E isso é uma decisão tomada hoje, com atitudes seguidas de atitudes no amanhã, no depois e no depois e no depois. É uma vigilância constante, porque o inimigo ele interligou todas as redes, ele conectou tudo numa velocidade da luz para recebermos informações que podem nos destruir se nós não tomarmos cuidado. Então não podemos nós vacilar, porque ele não vacila. Ele conecta todas as coisas na velocidade da luz. E eu preciso estar atento com estas coisas para que eu consiga me livrar desses problemas, né, dessas armadilhas. E aí é interessante porque a gente viu isso nas outras aulas e a gente vai continuar vendo, porque o Senhor quer que nós entendamos a ordem das nossas vidas e vivamos de acordo com essa ordem. Porque o verdadeiro amor entre o homem e mulheres sempre inclui o amor de Deus. Gostaria que vocês pudessem ponderar sobre isso e me trouxessem uma resposta, né? Porque o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher sempre inclui o amor de Deus. Vamos em contagem regressiva. 5, 4. Por quê? Olha, diz para ela que ela tem que falar no microfone. Ela é tímida. É... É, no dia a dia, a gente tem muito desejo de ceder à vontade do homem, né? Muitas das vezes ali de continuar deitado na cama, não fazer nada no dia, de não ajudar, ou deixar as coisas acontecerem. E quando a gente ama realmente a Deus, quando a gente consegue incluir o amor de Deus na nossa relação, a gente não vai permitir, como a senhora falou, que pequenos problemas sejam mais importantes do que uma pessoa ser amada. Então, é somente o amor de Deus que vai fazer a gente ceder ao influxo do Espírito e desposar-se do homem natural e ser realmente como uma criancinha, né? Submisso, manso, humilde, disposto a submeter-se a tudo aquilo o que o Senhor achar que nos deixa, que nos achar que nos deve infligir, né? Ela sussurrou tudo isso no seu ouvido? Conexão, né? E exatamente isso. Você falou somente. Somente. Isso é uma grande verdade. Não há outro amor que nos faça perdoar, abrir mão de nós mesmos pelo outro, aprender a ser feliz com a felicidade do outro, que não há o orgulho que te leve a ferir, que te leve a humilhar. Então, o amor de Deus é o único que nos faz sentir
o desejo de fazer o outro feliz acima de todas as coisas, porque é o que o Senhor espera, é o que o Senhor faria. Então, o homem e a mulher são unidos, mas o amor e a prática dos princípios que a gente falou há pouco, sobre oração, frequência ao templo, ele vai nos aproximando do Senhor. Então, o verdadeiro amor sempre vai incluir essa devoção maior do que todas as coisas a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo, sempre. O que nos faz, então, poder ponderar. Tá, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Deixa eu pensar. Eu vou ponderar sobre as minhas atitudes. Como que eu estou fazendo com a minha esposa? Quando que, por exemplo, eu estou muito cansado e ela passou mal. Vamos exemplificar que estou muito cansado, foi um dia estressante, cansativo. Os jovens do instituto perturbaram o dia todo. E aí eu cheguei em casa, quero dormir, paz, as crianças dormiram, tá tudo tranquilo, e de repente, 2 da manhã, a esposa te chama. Não, tu tá te identificando? Tá te identificando? A esposa te chama. Só que assim, não é o bebê que tá chorando, ele tá dormindo tranquilo. E você acorda e diz assim: não, mas não é o bebê, o que que foi? Eu tô passando mal. Tô passando mal. O que que você tá sentindo? Aí você começa a fazer perguntas ou você simplesmente levanta e diz: o que você precisa? Você quer que eu pegue um remédio para você? A gente não tem esse remédio. Você sabe onde é a farmácia? Vamos procurar a farmácia 24 horas. Espera aí que eu vou sair, eu vou comprar o remédio. Ou você vai ficar assim, nossa, mas você aguenta até de manhã? Não, mas será que se eu te der um pouco de água, você volta a dormir? Tudo isso, mas não parece ser uma coisa ruim. Tá, amor, deita aqui no meu colo. Não parece ser uma coisa ruim, mas pode não ser o que ela está precisando. E aí? Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar. O meu cansaço é maior do que o cuidado que eu preciso demonstrar com a minha mulher, e a mesma coisa é a esposa para com o marido. Mas são pequenas atitudes do dia a dia que demonstram se o Senhor está verdadeiramente nas nossas relações. Se o Senhor está. Então, lá em casa, nós somos assim: o Carlo, ele tá plantão um dia sim, um dia não, praticamente. Hoje ele ontem ele estava de plantão, hoje ele dorme em casa. Amanhã ele não dorme em casa. E aí, sábado ele dorme em casa, ou perdão, hoje ele dorme em casa, sábado dorme em casa, domingo ele não dorme em casa, segunda dorme, terça não dorme, quarta dorme, quinta não dorme. Então, assim, são 3 noites na semana que o Carlo não dorme em casa. E quando ele chega, ele está exausto, porque ele sai do plantão e ele vai direto para o hospital. Ele chega em casa 1 hora, almoça, descansa um pouquinho, volta para o hospital e chega de noite. Isso quando não tem outras visitas. Eu estou relatando a situação do meu marido, mas eu sei que vocês também têm uma vida muito corrida, muito cheia de coisas para fazer, né? Mas de noite, de madrugada, já houve necessidades em que eu queria falar, eu não estava nem passando mal, mas eu precisava dizer algo. E isso era 2 horas da manhã. Ele disse: tudo bem, amor, o que que você precisa falar? Tem que ser agora? Tem que ser agora. Então tá bom, vamos conversar. Então, e isso são coisas que fazem eu perceber que eu sou uma prioridade na vida dele. Se eu sou prioridade na vida dele, Deus também é, porque é isso que o Senhor quer que ele faça. Então a gente precisa analisar e entender que esse deve ser o gráfico da nossa vida e tomar cuidado como que nós estamos demonstrando o nosso amor. Opa, tá. Então vamos ponderar um pouquinho. Aqui nós temos 3 perguntas, tá? Que aí eu gostaria que vocês vamos conversar rapidamente sobre essas perguntas, como por exemplo, como por o que vocês podem fazer para aumentar a espiritualidade como indivíduos. O que que você pode fazer para aumentar? Que você pudesse pensar em 3 exemplos, tá? O que que eu posso fazer? Você que está aí nos acompanhando, também se pudesse falar, digitar ou abrir o microfone para falar. Que, quem quer falar? Hã? Ah, Clarice. Tem que colocar ela no grupo. Ela ainda não está no grupo? Ah, coloca a Clarice no grupo, que aí ganha uma independência de você, porque já viu que
Você está esquecido. Então, o que que vocês podem fazer para aumentar a espiritualidade? Qual que é o seu nome? Esqueci, eu já perguntei aqui. Monique, o que que você pode fazer, Monique, para aumentar a sua espiritualidade? Ok, eu pensando agora, tipo, na minha realidade, além do estudo das escrituras individual, né, e estar sempre em oração, acho que para mim algo que pode fazer aumentar a minha espiritualidade é ministrar, né, algo que eu faço faz tempo que eu e minha companheira de administração a gente não está fazendo. Eu acho que se a gente de fato nos esforçar, eu me esforçar para servir o próximo, isso vai aumentar a minha espiritualidade com certeza. Que ótimo, né? Isso é algo que você pode perceber e é muito legal quando a gente percebe as coisas, porque aí nós somos levados à mudança. Então, você já sabe o que precisa fazer nos próximos dias. Ou no domingo, conversar com a sua companheira e já agendar algo, porque você entendeu que isso vai te ajudar. E quando você ministra às outras pessoas, você é fortalecido também. E enche seu coração de gratidão pelas coisas também que você tem, porque às vezes você descobre que tem pessoas que passam por situações muito difíceis. Uhum. Irmão Reis. Em uma das devocionais da Abigail Peffer, eles falaram uma frase que eu colei na porta da minha geladeira, né? Que é: invista seu tempo em pessoas e não em coisas. Então, acredito que, já falando da mesma coisa que minha esposa, né? É, a gente deve realmente investir mais tempo nas pessoas. E quando eu falo nas pessoas, isso inclui nós mesmos. Uhum. Então, às vezes a gente pode passar muito tempo no celular e aquilo não está sendo um tempo investindo em nós mesmos, apesar de parecer, né? Ah, eu vou fazer isso porque minha mente está muito cansada e eu vou só perder o tempo aqui rapidinho e depois voltar ao que tem que fazer. Só relaxar. É, É interessante a gente dizer isso, né? Pegar o celular para relaxar. E você falou isso é legal porque, ó, vocês estão juntos, mas cada um está no telefone, mas a gente está junto. Mas vocês só estão perto um do outro. Vocês não estão conectados na mesma coisa. E aí vem uma pergunta: qual foi a última vez, por exemplo, que você fez uma gentileza para sua esposa? Não precisa responder, tá? Qual foi a última vez que você. Mas se quiser responder também, pode contar. Qual foi a última vez que você fez uma surpresa para sua esposa? Fez algo. E olha, gente, mulher é fácil de agradar, não é, Monique? Não é fácil de agradar? Mulher é fácil. Às vezes você diz assim, chegou com um chocolate, uma flor que colheu, você pensa, ai, que lindo, ele lembrou de mim. Não é uma coisa maravilhosa? Então, qual foi a última vez que você fez uma surpresa para sua esposa? Você chegou em casa, ela estava exausta com as crianças, lá vem eu de novo. Estava exausta com as crianças e, não, amor, deixa que eu cuido dessa parte da casa agora, vai descansar. Deixa que eu arrumo a casa, vai dormir, vai deitar, vai tomar um banho relaxante. Qual foi a última vez que você, mulher, você, esposa, fez um agrado para o seu marido? Eu acho que isso também é ministrar. Porque ministrar não é cuidar, ministrar não é amar. Então, falando sobre o exemplo que vocês trouxeram para a gente, é ministrar um ao outro, cuidar um do outro. E vocês vão estar tão cheios disso, tão cheios do amor e do espírito um do outro e do amor de Deus, que vocês vão transbordar isso para as outras pessoas com muito mais facilidade. E no casal, como é que vocês podem aumentar a espiritualidade? Será que a gente pode convidar alguém que está aqui com a gente? Acho que o Reinaldo pode falar para a gente, se quiser responder. O João e a Rebeca, acho que se ainda tiverem com problema de áudio, pode digitar. O que que podem fazer como casal para aumentar a espiritualidade? Reinaldo, você está aí? Boa noite, irmã. Estou Boa aqui noite. ainda. Que bom. É bom que existe várias maneiras, né, de aumentar a espiritualidade dentro do casamento, né, do casal. Uma delas é nossa leitura das escrituras, nossas reuniões familiares, termos um dia, né, na semana para frequentar o templo. Então, são maneiras que realmente a gente pode trazer essa espiritualidade para dentro do nosso lar e para o nosso cônjuge, para nós mesmos, né? Que nós precisamos disso, né? Nossas orações familiares também, oração individual com nossa esposa, de joelho antes de dormir, são maneiras de realmente trazer essa espiritualidade para o casal, né? Muito É isso. obrigada. É verdade. Mas é tudo isso mesmo que você falou, porque
E todas essas coisas convidam o espírito a estar dentro da nossa casa. E eu, essa semana, assistindo uma palestra sobre relacionamento, psicologia no relacionamento familiar. E porque eu estou no 7º semestre de psicologia, e aí uma das coisas que eu escutei foi dizer assim, ó, quando você briga, quando você se altera, quando você se chateia, qual a primeira atitude que a gente toma? Quando a gente se chateia com o companheiro, com a esposa ou com o marido. Primeira atitude que a gente toma quando eu tô com raiva. Tô chateado, tô aqui. Você vai o quê? Exatamente, você se afasta. A primeira atitude que a gente toma é se afastar. Não quero papo, não quero. E quando nós devemos fazer exatamente o contrário. Porque quando você se afasta, você cria um espaço muito maior para discórdia. Porque a mulher, ela vai corroer aquilo, o marido não vai entender aquela atitude, e a mulher vai ficar cada vez mais chateada porque espera que o marido faça algo que ele não consegue fazer, ou que ele não pensou que ele deveria fazer, enfim, muitos fatores. Quando deveríamos fazer o contrário. E o psicólogo estava falando algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: se você está com raiva do seu companheiro, chegue mais perto. Não se distancie. Ele disse: chega mais perto. Chega, se abraça se for o caso. Fica com o rosto perto. Não tem como. Agora, é claro que precisa haver um controle emocional, porque dependendo da situação, você vai querer empurrar, bater, mas precisa ser um acordo, né? E nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo, dotados de um conhecimento que muitas pessoas aí fora não possuem. Então, nós precisamos fazer isso. Ele chega mais perto. Então, quando você estiver com raiva, não se afasta, se aproxima. E aí você vai perceber que essa aproximação vai convidar o espírito e a lembrança do amor e do motivo e de tudo que os mantém. Anderson? Estudar o Vem Segue-me juntos. Isso é importante também. É muito legal. Eu e o Carlos, nós estávamos falhando muito nisso. E aí nós chegamos e falamos, amor, precisamos voltar a estudar o Vem Segue-me. A rotina está muito doida, mas a gente precisa estudar o Vem Segue-me. E isso aproxima muito o casal e melhora muito o relacionamento. Muito obrigada. Então, concluindo o meu raciocínio, ele fala, e aí se aproxima e abraça. Dá aquele abraço, aquele famoso abraço lá, né, de 6 segundos para 1 minuto, 5 minutos, quanto tempo for necessário para liberar a ocitocina, para liberar o que é necessário, para que aquela raiva vá se dissipando, aquela tristeza vá se perdendo lugar para o amor e para o desejo de estarem juntos. E é uma experiência muito legal, porque eu já fiz essa experiência com meu marido e funciona, apesar de que eu sou muito fácil de lidar, ele me dobra muito fácil, né? Mas funciona. Então é muito legal, convido vocês a fazerem isso. E é claro, viver, estudar o Vem Segue-me, orar juntos, jejuar juntos, essas coisas que são importantes para melhorar a espiritualidade no casamento. Então, como o espírito pode ajudar a resolver os problemas cotidianos do casamento? Como que vocês acham que o espírito pode ajudar a resolver esses problemas do dia a dia? O espírito ele é essencial, eu acho, em um casamento. Como você falou no início da aula, que o casamento é algo espiritual, né? Então, para resolver os problemas, a gente também tem que resolver de uma forma espiritual, né? Então, a gente sabe como é um casamento no mundo, como ele é diferente de um casamento na igreja, né? Então, a resolução de problemas, né? Tipo, o homem xinga a mulher xinga um homem, enfim, fica por isso, depois se resolvem para lá, né? E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que se tá ali xingando, brigando, o espírito ele se afasta. Então, quando a gente está passando por dificuldades, por problemas no casamento, é muito importante a gente estar com o espírito. Mas a gente só está com o espírito se a gente faz aquelas 2 primeiras coisas, se a gente se fortalece espiritualmente sozinho e também como um casal, Sim. né? Somente por meio disso que a gente vai conseguir fazer essa terceira pergunta, né? Então, resolver esses problemas. Então, o espírito ele é essencial justamente por isso, porque a gente vai resolver as coisas da maneira do Senhor, né? Não é a maneira dos homens, né? Então, por isso que é muito importante a gente se resolver.
Eu percebo na minha vida com o Matheus. A gente é casado há pouco tempo, mas a gente sempre se deu muito bem, desde o namoro. E no casamento não é diferente, né? Eu lembro que muitas vezes pessoas falavam: ah, o início do casamento é muito difícil, é uma adaptação. Só que não sei, para mim e para o Matheus tem sido tranquilo, né? Mas às vezes, quando surgem problemas do dia a dia, coisas simples, e eu vejo que antes a Monique de antes iria resolver de uma forma, mas eu agora, como esposa, eu resolvo de uma forma diferente, né? Então, justamente porque eu penso nisso, né? Que eu tenho que resolver as coisas de uma maneira mais madura, de uma maneira do Senhor, né? Porque o casamento ele é muito sagrado, né? Então eu vejo o quão isso é importante, né? Ter a presença do Espírito, né, na nossa casa, né? Só isso que vai permitir com que a gente realmente consiga resolver essas coisas dessa forma. Muito obrigada. Assim, a sua colocação foi perfeita, né? Inclusive a percepção de que como as coisas começam, você se fortalece espiritualmente, individualmente, em casal, e aí você convida o Espírito para a tua vida. E muito legal, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência conosco, ela é muito benéfica. Então, a família Proclamação ao Mundo tem um trecho que diz: a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E isso é algo que foi falado pelos profetas e assinado. Acho que desde a primeira aula a gente tem falado sobre a lei das testemunhas, o quanto é importante. Muitas pessoas falam a respeito disso, porque é verdade. Então, quando nós fundamentamos a nossa vida familiar, nossa vida conjugal, nos ensinamentos de Jesus Cristo, então é muito mais provável de nós alcançarmos a felicidade e poder desfrutar também dessa tranquilidade que você trouxe para a gente, dessa adaptação boa de vocês dois, por exemplo, e nesse início de casamento. Acho que isso é uma decisão, é uma escolha que a gente precisa alimentar e tomar todos os dias e ter isso em mente. Se eu quero ser feliz no casamento, qual é a base desta felicidade? Aonde eu vou encontrar essa felicidade? Nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas não é só aprender, eu não posso só obter a informação. Eu preciso viver o que eu aprendo, o que eu acredito, o que eu professo muitas vezes ser verdade. Aqui nós temos 4 escrituras. A ideia era que cada um pudesse escolher uma. Então eu vou pedir para o casal Reis escolher uma. Eu vou pedir aqui, deixa eu dar uma olhada nos nossos. Eu vou pedir o Reinaldo está com a sua esposa, Reinaldo, que vocês escolhessem uma escritura também, o João e a Rebeca também, e a Clarice e o Anderson também. Então, olha só, nós temos 4 casais, 4 escrituras, tá bom? Vamos facilitar, porque vai que vocês escolham a mesma. O casal Reis fica com Lucas, tá bom? Tá fugindo, Anderson? Ah, tá. O casal Reis fica com Lu, isso, fica com Lucas. O Reinaldo com a esposa fica com 1 Coríntios. O João e a Rebeca ficam com Efésios. E a Clarice e o Anderson ficam com o 2º Nef, tá bom? Então, eu vou dar aí um tempinho, um minutinho para vocês estudar, lerem a escritura, ponderar um pouquinho sobre ela e depois comentar. O João e a Rebeca, eu sei que eles estão sem áudio, aí se vocês puderem digitar, se não ficar tão ruim para vocês, eu agradeço, tá bom? E aí a gente lê aí o comentário de vocês para que possa ficar registrado. Então, eu vou dar aqui 5 minutinhos ou menos para vocês lerem e ponderarem sobre essas escrituras e fazer um comentário. Você ficou com o 2º Nef junto com a Clarice 28 e 28. Isso, por favor.
alguém que aqui nasceu, o céu refletido em seu olhar. Mostrava quão divino era o seu lar. Presta atenção para então sentir e a princesa desta história descobrir. É tua vez, teu destino é brilhar ao se erguer. Irás perceber que és filha de Deus. Não vivas a história que o mundo quer contar. Vida eterna podes alcançar. Escreve tua história com a ajuda do Senhor. Ser feliz para sempre. Às vezes verás o mundo tentar fazer tua consciência adormecer. E de quem és então se esquecer. Presta atenção para aprender e o plano do Senhor obedecer. É tua vez, teu destino é brilhar ao se erguer. Irás perceber que és filha de Deus. Muito bem, acho que deu tempo. Eu lembrei da minha época de moça, assim, bem lá para trás, quer dizer, não tão lá para trás. Mas, enfim, vamos começar aqui com o primeiro casal, que ficou com Lucas 6. No microfone, por favor. Tá. Então, em resumo, é como aquela história que a gente aprende na primária, né? Do sábio e do tolo, né? Um que edificou a casa sobre a rocha e o que edificou sobre a areia, né? E é bem interessante que no versículo 48, né? Fala do que alicerçou, né? A casa sobre a rocha. E fala assim, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Então, é bem interessante porque ela casa justamente com esse trecho da família Proclamação ao Mundo, né? Então, quando o casal, eles estão fundamentados nessa rocha, que é Cristo, pode vir o que vier, né? Nada vai abalar. Né? Mas quando a gente deixa, né? Quando a gente, como ali o tolo, ele fundou a casa dele sobre areia, né? E veio enchente, levou tudo. Então, assim mesmo é quando a gente não tá, o casal não tá fundado nesse alicerce que é o Salvador Jesus Cristo. Quando surgirem as dificuldades, porque elas sempre virão, né, eles vão ficar enfraquecidos, né, e qualquer tipo de dificuldade, né, pode ser financeira, espiritual, enfim, seja lá o que vier, né, a gente precisa estar alicerçado em Jesus Cristo, né, que é só assim que a gente vai conseguir passar por isso. Comparando, acredito que quando a gente está alicerçado realmente na rocha, né, a gente tem aquela segurança de que tudo vai ficar bem. Então, por mais que atualmente a gente não esteja passando por alguma dificuldade, como o Uni falou, elas vão vir. E como a gente se sente sabendo que elas virão? Será que a gente se sente inseguro, com medo? Ou a gente sabe de que quando elas vierem a gente vai estar num local seguro? Então, a felicidade ela vai determinar, o fundamento é determinar a felicidade nesse momento, né? De que se a gente vai estar com medo, a gente provavelmente não vai estar feliz, vai estar preocupado. E se a gente realmente estiver em um local seguro, a gente não vai ter o que temer, né? Realmente vai poder confiar de que tudo dará certo por conta do Salvador Jesus Cristo. Traz muita esperança você saber dessas verdades, né?
Saber que a gente não está no escuro, perdido, entregue a qualquer coisa, mas que o Senhor preparou tudo para nós. Muito obrigada. Agora vamos para o segundo casal, 1 Coríntios 3:10, que é o Reinaldo. Então, aqui que a gente pode entender, né? Está falando também sobre esse alicerce seguro, né? Que nós devemos edificar. Fala sobre o arquiteto, né? Que é nosso Salvador Jesus Cristo. Ele precisa ser esse arquiteto, né? De nossas vidas. E o casal, ele sempre precisa colocar Jesus Cristo, né? Como o centro, né? De nosso casamento, de nossa família. Nós sabemos que durante durante esse tempo, né, como casal, como família, sempre vamos ter desafios, dificuldades, né, alegrias também, provações, como foi falado, né, como foi pontuado ainda há pouco. Mas se nós tivermos Cristo, né, como o fundamento, o alicerce de nossas vidas, né, e de nosso casamento, todas as coisas elas serão resolvidas por Ele, né, porque Ele já pagou o preço por tudo, cada um de nós. E através dele, da nossa humildade de se achegar a ele, nós podemos cada cada dia ser um pouquinho melhor, né? Como diz a escritura aqui, né, no versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, Sim. nós não podemos colocar outro fundamento, né, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nós já sabemos qual é o fundamento, é Jesus Cristo. Então, nós devemos colocar ele como centro, né, de nosso relacionamento, de nossa família, e sempre colocar ele em primeiro lugar em nossas vidas. Muito obrigada. E ele fala sobre a graça do Senhor que está preparada e foi posta a nós. Ele fala desse poder capacitador de Deus que possibilita o casal obter vida eterna e exaltação, alicerçados sobre essa rocha que você muito bem colocou para a gente. Muito obrigada. E lembrando, reafirmando suas palavras, não há outra rocha pelo qual a família possa ser edificada, que seja um porto seguro para nós. E eu volto a dizer que são palavras de alento, de conforto, e de saber que nós não estamos perdidos e nem sozinhos. Muito obrigada, Reinaldo. Agora, o casal, deixe-me ver aqui o João e a Rebeca. Eles falaram aqui, não foi, Anderson? Ah. Se seguirmos o conselho dos profetas e líderes da igreja e edificarmos o casamento em Cristo, vamos ter segurança e felicidade verdadeira. Bem claro e objetivo. A fonte de toda a felicidade é Cristo, é o seu evangelho restaurado, a vivência do seu evangelho. Muito obrigada. Vamos a Clarice. Ah, tá, tudo bem. Ela falou algo aí? Mas o que eu entendi aqui é praticamente está tudo interligado, né? Que a gente está estudando. E é interessante que a gente pode receber as verdades de Deus de duas formas. A primeira, se nós estivermos edificados sobre a rocha, isso vai vir como uma felicidade no nosso lar, né? As verdades de Deus. Mas se nós não estivermos edificados sobre a rocha, estivermos edificados sobre a areia, isso vai vir como um temor, um peso a mais que nós vamos ter que carregar, né? Então, esse é o diferencial de, de onde estar alicerçados, né? Dependendo de onde estejamos, vamos receber as verdades de Deus com alegria ou com temor, com pesar, com peso mesmo. Como você falou, tudo isso está associado ao lugar onde edificamos nossa casa. É uma casa de oração, é uma casa que teme ao Senhor, que honra o Senhor, que ama o Senhor, é uma casa que frequenta o templo, é uma casa que se ajuda, que se respeita. Então, ele deixa muito claro nessa escritura que, como você muito bem colocou, dependendo de onde eu esteja alicerçado,
eu vou estar com felicidade, vou receber as coisas com felicidade, alegria, ou com medo de cair, medo de que as coisas aconteçam. Deve ser uma vida muito triste, tá? Assim, todo o tempo preocupado, com medo, sem saber o que vai acontecer, né? Então, ainda na família Proclamação ao Mundo, veio o sétimo parágrafo. E no sétimo parágrafo diz: a família foi ordenada por Deus. Vamos lá, eu esqueci de colocá-la no grupo, mas a gente consegue achar lá na biblioteca do Evangelho, a família Proclamação ao Mundo, tá? Tá lá em ordenanças e proclamações, tá bom? Quando você abre escrituras, aí lá no link das escrituras tem ordenanças e proclamações. Aí eu gostaria que vocês pudessem ler o sétimo parágrafo para nós finalizarmos e identificar aí os 9 princípios que servem de base para um casamento bem-sucedido. Marquem aí na família Proclamação ao Mundo de vocês. São 9 princípios e está no sétimo parágrafo. Achei que fosse aqui o meu microfone. Já conseguiram identificar os 7? Não, são 9, perdão. 9 princípios que servem de base para um casamento bem-sucedido. A gente já falou sobre eles aqui, mas é importante nós ressaltarmos isso. Vamos lá. Quais são esses princípios? Princípio da fé. Você pode ler para a gente? Bom, tá dizendo que o casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob os princípios da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. E que ao fazermos isso, lá no finalzinho, Onde? segundo o modelo divino, o pai deve presidir a família com amor, retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades familiares e de protegê-los. Então, esses são os 9 princípios que servem como base para um casamento bem-sucedido. Então, como anda a nossa fé, a oração pessoal e a oração familiar? Como anda o nosso processo de arrependimento? Porque todos os dias nós precisamos nos tornarmos melhores. Às vezes a gente associa o arrependimento a pecados muito graves. E não é isso. Todos os dias nós precisamos nos tornar melhor. Tem algo na nossa vida que precisa ser mudado. O perdão, eu tenho perdoado com facilidade, eu tenho compreendido com facilidade. O respeito, eu entendo a necessidade do outro, eu compreendo o outro. O amor, a compaixão, que às vezes a compaixão ela é delicada da gente desenvolver na família, principalmente quando é uma família cheia de dificuldades. O trabalho e atividades recreativas salutares. E às vezes a gente falha muito nessas atividades. Nós precisamos sair com a família. Nós precisamos ter esse momento de distração, esse momento de conexão com o marido, de conexão com os filhos, separado, diferente da rotina do dia a dia. Então, ao fazermos esses 9 princípios, ao vivermos e praticarmos esses 9 princípios, o nosso casamento estará alicerçado sobre a rocha. E se ele está alicerçado sobre a rocha, logo ele será um casamento bem sucedido. Então, qual é o segredo para uma vida familiar feliz? Está aqui. Qual é o segredo para resolvermos os problemas? Está aqui. Qual é o segredo para
sermos bem-sucedidos na família? Está aqui. Esses são os segredos. Esses 9 princípios que devem ser vividos todos os dias. E isso traz uma espiritualidade para o nosso casamento. Nós não esqueçamos de que o Senhor instituiu o casamento. Ele não foi feito pela sociedade, ele não surgiu do nada, ele não surgiu porque alguém teve uma ideia bonita de vestir de noiva e coisas desse tipo, e unir 2 pessoas do nada. Não, ele foi instituído por Deus. É sagrado. E nós devemos nos dedicar todos os dias para a felicidade um do outro. E assim nós vamos encontrar a paz, o alento, o descanso, até do nosso corpo físico. Porque quando a gente serve, mesmo cansado, o nosso marido, a nossa esposa, você pode observar, ao final daquele ato de serviço, daquele ato de respeito, daquele ato de amor, daquele ato de bondade, você vai perceber um alento da sua alma, da sua mente e do seu corpo físico. Até o seu descanso será tipo o descanso que a gente chama de descanso dos justos. Então, que nós possamos ter essa dedicação, né, nesta instituição, nesse formato tão sagrado que é a família, que é o casamento. Todo e qualquer sacrifício. Uma vez, há muitos anos atrás, o presidente James E. Faust, acho que você pegou ainda James E. Faust? Quantos anos você tem, não, né? Tá, com certeza não, eu senti assim, poxa vida, peguei James E. Faust. Ele era um grande defensor da família. Se você buscar os discursos dele, você vai observar que ele sempre falava sobre a família e ele sempre falava sobre casamento. Ele era um grande defensor da família e ele sempre falava para tomarmos cuidado com o divórcio e outras coisas. E uma das coisas que ele falou que me chamou muito a atenção, há muitos anos atrás, ele disse: todo e qualquer sacrifício é válido para que você mantenha essa unidade familiar sagrada instituída por Deus. Mas ele não estava falando só de um homem e uma mulher que são dados em casamento, que colocam uma aliança. Ele estava falando sobre a instituição sagrada do casamento. O que isso significa? Que é uma alicerçada sobre a rocha. Ele não está falando sobre o que é contrário a isso, porque o contrário a isso não é sagrado. O contrário a isso não é permitido por Deus. Mas ele estava se referindo à família tendo como base o Salvador Jesus Cristo. Essa é válida para permanecer conosco para sempre e devemos nos dedicar a isso. Eu quero prestar o meu testemunho a vocês e dizer que eu sei que foi Deus quem criou as famílias. Eu sei que foi Deus que criou o casamento. Ele próprio realizou o primeiro casamento. Ele próprio. Ela é sagrada, especial. E o Senhor está sempre ao nosso lado para nos ajudar, para nos abençoar e a enfrentarmos e passarmos por qualquer adversidade. Eu sei que Jesus Cristo vive, que este é o seu evangelho e que ao vivermos esses princípios, nós vamos ser fortalecidos e a nossa casa não ruirá. Satanás não terá poder sobre o nosso lar, porque ela é alicerçada sobre o Salvador Jesus Cristo e seus ensinamentos. Disso presto testemunho e minha gratidão por estarem conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada mais uma vez.